Fala aí, rapaziada, beleza? Mais um videozinho aqui. Meu nome é Will, bem-vindo aqui ao meu canal. Um lugar que eu pretendo trazer atualizações semanais pra vocês e falar um pouco sobre fundos imobiliários e ações, beleza? Hoje o assunto vai ser até que um pouco preocupante. Vamos falar sobre taxação. Recentemente saiu essa notícia de que o governo pretende taxar os fundos imobiliários e os fiagros, beleza? Vou estar deixando o link dessa matéria na descrição para quem quiser ler. Mas, basicamente, por conta de todas aquelas falas do presidente Lula sobre querer aumentar a arrecadação, isso é meio que parafrasear, que é basicamente aumentar os impostos, né? E aí dessa surgiu essa ideia que provavelmente é para ver repercussão na mídia, mas isso nunca vai para frente e espero que não vá agora. Já saiu algumas outras notícias de que não pretende ir para frente isso, mas é sempre bom para a gente acompanhar essas notícias e ver o que tá acontecendo. O governo decidiu essa ideia de querer taxar os fundos imobiliários, mas de uma forma diferente, como eles são bem manipuladores, não é diretamente no rendimento seu, e sim na receita dos fundos imobiliários. O que isso significa, tá? O rendimento que vai cair para você na sua corretora não vai ser taxado, o que pode causar essa impressão de, pô, eu não tô sendo afetado. Porém, o que vai ser taxado vai ser a receita, vai ser o lucro do fundo imobiliário, que vai refletir no dividendo que você vai receber. Então, o seu dividendo não está sendo taxado. O que está sendo taxado é o lucro do fundo imobiliário, que não vai ser distribuído para você. Logo, você também está sendo taxado, só que indiretamente. Eu vi essa notícia aqui, a intenção do governo seria taxar a renda dos fundos e não do dividendo que você está recebendo, que pode reduzir sua rentabilidade ao cotista entre 10% a 20%, diz uma fonte consultada pelo Valor Econômico. Isso significa que o fundo imobiliário está sendo taxado em 10 a 20%, logo o seu dividendo também vai ser taxado em 10 e 20%. O valor dos dividendos vão cair 20%. Claro, tá? Isso também é aliado, que nem a gente estava falando antes, sobre aquela fala do Lula sobre aumentar a arrecadação, tanto que nesses dias passados, há um mês mais ou menos, teve aquela fala que gerou toda aquela repercussão de taxação tanto da Shopee quanto da Shein, AliExpress. Então vão ter mais cobranças de ICMS e aquele monte de juros de impostos quando você for concluir uma compra internacional somente abaixo daqueles $50 que eles estabelecem lá. E logo quando saiu essa notícia de taxação de fundos imobiliários, não sei o que, o IFIX chegou a cair cerca de 1% no dia. E o que eu acho sobre isso, tá? Eu vejo como sempre uma oportunidade, não é de hoje que sempre saem essas notícias de taxação, vai taxar os fiagros, os fundos imobiliários, vai cair os rendimentos. Isso é uma discussão que sempre vem à tona e sempre a gente conseguiu ganhar, a gente que eu falo, os cotistas, né? Então eu vejo isso como uma oportunidade, mas é claro que a gente tem que oprimir esse tipo de decisão do governo. Não faz sentido. O mercado imobiliário injeta dinheiro na economia, faz o Brasil girar, e taxar isso vai ser basicamente pedir pro dólar subir, que inclusive o dólar, no momento que eu tô gravando aqui, tá chegando quase no patamar histórico dele, cerca de R$ 5,70. É até meio desanimador, tá? O topo histórico aqui, se eu não me engano, é quando ele chegou a 5,85 e agora tá chegando a quase a 5,70, no mesmo patamares que estavam no estouro da pandemia. E o motivo do dólar tá nesse preço parece que é somente as falas do presidente Lula, que fala que vai taxar mais, que vai taxar ainda coisas que injetam dinheiro na economia, deixam as pessoas numa posição mais confortável, e taxar isso vai dar mais dinheiro pro governo, o governo vai ter mais dívida ainda e não vai saber o que fazer, não vai saber gerir bem. Então é uma situação triste. O que a gente pode fazer é sair pela mídia e oprimir esse tipo de movimento que o governo faz, para deixar bem claro para ele que isso não vai ser bom. Tanto que, às vezes, o governo pensa só em soltar essas notícias na mídia, por aí, para ver a repercussão. Se o pessoal não gostar, eles não tomam essa decisão. E foi isso que tá acontecendo agora, tá? Já saiu algumas notícias falando que não vai acontecer essa taxação, mas ainda temos que ficar monitorando bem, ver o que vai acontecer. Mas no geral, é bem triste. Como eu tava falando pra você, a taxação ela não vai acontecer de uma forma direta, tá? Então você não vai entrar lá na corretora e vai ver lá, tem R$10 pra cair de um fundo, mas o que você vai receber vai ser 9. Não é no dividendo. Você vai continuar isento dos dividendos. Isso é a falácia que eles falam pra te manipular.
o que vai acontecer é a receita dos fundos imobiliários vão ser taxadas. Eu vou tentar te explicar de uma forma mais visual aqui para você. Eu entrei aqui no RI do fundo HGLG, que é bastante conhecido por vocês. Fundo de logística, né? Muito bem gerido, com patrimônio gigantesco e um dos maiores da nossa bolsa. Todo mundo conhece, muitos cotistas também. Entrei aqui no relatório dele aqui para te explicar de uma forma mais visual o que aconteceria com seus rendimentos, tá? Aqui a gente consegue ver que eu peguei o relatório de abril, certo? Então a gente consegue tirar algumas informações. A receita de locação, os rendimentos e tudo mais, o que culmina numa receita, num lucro líquido de 42 milhões, por exemplo, tá? E aqui, a partir daqui, ele faz o desconto das despesas dos funcionários, da gestão, e tudo isso desses 42 milhões é descontado. Logo, a gente tem o resultado de 35 milhões, certo? O que seria taxado? Como eu estava falando anteriormente para vocês, a partir disso daqui, desses 35 milhões, o que é distribuído é dessa parte aqui. Mas não vai ser taxada essa parte. Essa parte não vai ser taxada, que é os rendimentos nós cotistas estamos recebendo. Vai ser taxado o total da receita. Então tudo que ele lucrar já vai ser instantaneamente taxado para o governo. Óbvio que sendo taxado esses 42 milhões, vai ter uma diminuição lá para frente nos rendimentos recebidos por nós. De uma forma mais prática, se o fundo vai distribuir 100 mil reais para 1.000 cotistas, cada cotista vai receber 100 reais, certo? Mas se os 100 mil reais forem taxados na menor taxa que a gente estava vendo, que é de 10 a 20%, então o fundo lucraria 90 mil reais para distribuir para os mesmos 1.000 cotistas, o que daria um rendimento de agora somente 90 reais. Então, mesmo só sendo uma tributação nas receitas, isso é a mesma coisa do que taxar ou não os nossos rendimentos isentos de imposto, do que vai resultar na mesma coisa do que ser taxado direto na fonte ou direto na receita. Tá? Então, tudo isso culmina na mesma coisa. O que, obviamente, vai deixar esse mercado muito abalado, rendendo muito menos do que atualmente temos renda fixa, obrigando você a investir no Tesouro Selic ou Tesouro Direto, dando o que significa dando mais dinheiro para o governo ter mais dívida ainda. Então é uma bola de neve de despesas, o que é totalmente o contrário do fundo imobiliário, que é uma bola de neve de dinheiro para o cotista. Então, é uma situação muito delicada, abre para muitas discussões. Se você quiser tá deixando aí um comentário, agregando, considere se inscrever, deixa sua carteira aí embaixo para eu dar uma olhadinha e te dar algumas dicas, tá? Qualquer coisa me dá um toque no Instagram ou lá no LinkedIn. E deixa sua opinião aí embaixo do que você acha dessas medidas que o governo vem tomando sobre taxação. Na minha opinião, isso só vai enfraquecer ainda mais a economia, o que já está sendo refletido e muito no dólar a 5,70, que nem a gente viu aqui. E se não começar a tomar as devidas providências, eu acho que esse dólar vai só parar lá nos 7 ou 8 reais. Isso é muito triste para a economia brasileira. Isso vai ser refletido e muito nos mercados, quando você for fazer suas compras. Há 5 anos atrás, você fazia um carrinho de compras com 500 reais e hoje você já precisa de uns 700, 800 e isso vai lá para 1.000 reais para você sobreviver um mês só em compras, né? Que é muito triste. Tenho pessoas que moram na Europa, se eu não me engano na Alemanha, que fazem a compra do mês com tudo que vai ser necessário para comer no mês com 50 euros, com no máximo 100 euros. E comparar isso com o Brasil é até que bizarro, né? Situação muito triste. Deixem aí nos comentários o que vocês acham de tudo isso. Peço para que vocês se inscrevam novamente, me acompanhem aqui para mais notícias, esses giros da semana, falando mais sobre ações e fundos imobiliários. E é isso. Brigadão, hein?